Bem, pessoal do P6 Noite, Processo Penal 1, na sequência das provas em espécie, nós temos a primeira modalidade de prova tratada no Código de Processo Penal. O Código trata das perícias, do exame de corpo de delito, da cadeia de custódia e das perícias em geral. Essa parte do Código, que começa no artigo 158 e vai até o artigo 184, sofreu uma alteração recente em virtude do pacote anticrime, né? A Lei 13.964 de dezembro de 2019. Muito bem, inicialmente deve ser registrado que na sistemática do nosso Código de Processo Penal, as provas possuem caráter relativo, ou seja, não existe prova mais importante que a outra, não existe prova com maior peso que outra prova. Todas as provas possuem caráter relativo. Volto aqui para o que eu falei no vídeo anterior. O artigo 155 diz que o juiz é livre para apreciar e para valorar as provas produzidas no contraditório judicial. Pois bem, então, com relação às perícias, o Código deixa claro no artigo 182 que o juiz ele não fica vinculado ao laudo pericial. Ele pode aceitá-lo, pode rejeitá-lo, ele pode aceitar parte do laudo. Portanto, há um senso equivocadamente difundido de que a prova pericial é uma prova plena. Não. Essa prova pericial ela deve estar de acordo com harmonicamente de acordo com as demais provas produzidas no processo. Tá? Evidentemente que uma prova realizada com uma prova pericial realizada com segurança, com credibilidade, com um suporte técnico forte, profundo, ela é uma prova que tem peso, mas ela tem caráter relativo, tá certo? Pois bem, a prova pericial é uma prova técnica por natureza, porque ela demanda um saber técnico, demanda um saber científico. Mesmo assim, o perito, e geralmente a perícia é feita logo após o crime, durante a fase preliminar, a fase de investigação. Mesmo assim, por ser uma prova, mesmo sendo uma prova técnica científica, o perito ele pode ser ouvido em audiência. O Código de Processo Penal, no artigo 159, permite que as partes, caso desejem, requeiram a intimação do perito com 10 dias antes da audiência para que ele venha em juízo explicar o laudo, né? Ele venha responder e se submeter, sim, ao contraditório judicial. Então, o juiz não está vinculado ao laudo e o perito, não obstante ele ter subscrito o laudo, seja um laudo cadavérico, seja um laudo contábil, enfim, uma análise de dados eletrônicos, o juiz, o perito, ele sim pode vir a juízo para explicar o seu laudo. Muito bem, então a perícia oficial ela é feita por um servidor público concursado, que é o perito, tá? É o perito. Então, esse perito é quem vai subscrever o laudo. Agora, o próprio Código de Processo Penal, no artigo 159, permite que, se na localidade não existir perito oficial, duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área objeto ali da perícia, essas duas pessoas poderão subscrever o laudo. Então, isso não vai ser tão comum, mas regra, a perícia é feita por um técnico, um perito oficial, um servidor público concursado. Se não existir perito na localidade, duas pessoas idôneas, especialistas, poderão elaborar um laudo. Muito bem, as partes também podem indicar assistente técnico, é um expert, tá? Eles são de livre escolha das partes e eles irão funcionar e elaborar o seu laudo após o laudo oficial. É uma possibilidade que o Código de Processo Penal prevê. Pois bem, o artigo 158 diz que quando a infração deixar vestígios, é imprescindível o exame de corpo de delito, direto ou indireto, tá? Não podendo nem suprir esse exame a confissão do acusado. Então veja, o corpo de delito, o que significa corpo de delito? Então vamos separar as coisas. Corpo de delito é o conjunto de vestígios materiais deixados pela infração. Então, por exemplo, é o cadáver no homicídio, são as lesões corporais na vítima da agressão física,
é o documento no crime de falsidade documental. Então, é o furto com rompimento de obstáculo, e ali você vai ter a destruição da coisa para poder praticar a subtração. Então, estes vestígios deixados pela infração representam o corpo de delito. E o exame de corpo de delito? Bom, o exame de corpo de delito já é a perícia realizada nestes vestígios. É a perícia realizada por um técnico, pelo expert que eu falei agora há pouco, nos vestígios deixados pela infração. Muito bem, então, inclusive as perícias que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, elas têm prioridade em sua tramitação. O que é que diz a lei? O exame de corpo de delito, ele pode ser direto ou indireto. Exame de corpo de delito direto é aquele em que o laudo é realizado diretamente sobre o objeto periciado. Ou seja, no homicídio, para detectar a causa mortis, o perito vai analisar o cadáver, vai trabalhar no cadáver, nos restos mortais, no corpo. Esse é o exame de corpo de delito direto. O exame de corpo de delito indireto é um laudo realizado por perito, é uma exceção, mas quando ele não manuseia os vestígios. Quando esses vestígios desapareceram, aí o perito vai elaborar um laudo através de informações que ele obtém em documentos, imagens, depoimentos, declarações da vítima. Então, o perito elabora um laudo indireto. Ele não trabalha com os vestígios, ele não manuseia os vestígios do crime. Agora, na prática forense, no dia a dia, o exame de corpo de delito indireto passou a ser admitido como prova testemunhal. Inclusive, o próprio artigo 167 diz que quando não for possível realizar o exame de corpo de delito, a prova testemunhal suprirá essa ausência, tá? Mas aí é prova testemunhal, tá? É a testemunha que vai depor. Então nós temos o exame de corpo de delito direto e o exame de corpo de delito indireto. Pois bem, aí o código trata de algumas perícias em particular, vocês depois deem uma lida, certo? Fala de necrópsia, perícia nas lesões corporais, fala do laudo complementar para atestar a gravidade da lesão, tá? Fala da falsidade documental, do incêndio, enfim. E para finalizar, a Lei 13.964, o pacote anticrime, criou no Código de Processo Penal, felizmente, o que se denomina de cadeia de custódia. Vocês deem uma lida ali, porque são normas procedimentais no artigo 158A a 158F. É uma inovação importantíssima e que visa a evitar a manipulação indevida da prova. Ou seja, a cadeia de custódia consiste em normas a respeito da coleta, armazenamento, conservação, descarte da prova, seja uma prova referente à coleta de DNA, interceptação telefônica. Inclusive, quando essa cadeia de custódia ela é desrespeitada, a consequência será a exclusão física da prova, o desentranhamento dos autos, a prova passa a ser imprestável, tá ok? Vamos lá, no próximo vídeo nós vamos tratar das demais espécies de provas.